Antes de passarmos para a última palavra, quero registrar, cumprimentar, nos acompanha por meio virtual nosso atual presidente do OAB, Leonardo Lamacchia, que manda uma saudação a todos os que estão aqui nos acompanhando também, não só de forma presencial, como de forma virtual. Nosso presidente, uma grande gestão. Os advogados precisam, o Rio Grande do Sul precisa também. A última palestra é uma palestra também de grande importância, num assunto também de extrema relevância. Ela será ministrada pelo professor Maurício, que é integrante da UBAL, da União Brasileira dos Agralistas Universitários. Está nos acompanhando o Albenir Cherubini, também que está aqui conosco, acompanhando também. Então, Maurício Fernandes enfrentará o tema Contributo do Direito Ambiental contra os efeitos da seca. Bom trabalho, amigo. Bom dia, prazer voltar aqui. Doutora Crisley, da nossa UBAL, prazer rever. Nestor, Frederico, Mesa, demais palestrantes, Fernando, Marcelo e os amigos todos aqui presentes. Tivemos aqui há 2 anos, eu ainda pensava que era o ano passado, ainda liguei para o Bus, né? O ano passado, no mesmo lugar. Não, já faz 2 anos, né? Que loucura que a gente está. Mas, enfim. Ontem eu ainda finalizava aqui a organização da minha fala e fui no mercado, comprei o jornal. Aí tá, a safra de grão será 41% menor em razão da estiagem. Reportagem em função, principalmente aqui da feira. E aqui diz que todos os grãos, milho, arroz, vai se colher menos do que só a soja do ano passado, né? Então, assim, tem lavouras com 70% de perda, enfim. E aí, 2 questões é preciso a gente considerar, assim, uma até o presidente Gideão já facilitou meu trabalho aqui. Será que a seca é algo extraordinário? Vamos nos perguntar isso. Será que é extraordinário? É evidente que não, né? A seca é algo que sempre aconteceu, vai acontecer, como eu disse, o presidente já facilitou meu trabalho aqui. E quando a gente lê, né, uma perda dessa, dados econômicos aqui, bilhões, né? Acho que aqui todo mundo tem conhecimento da relevância disso e dos efeitos negativos para toda a sociedade. E aí a segunda questão que eu coloco é: será que falta água? E é uma pergunta provocativa de propósito, né? Será que falta água? E o curioso é que, né, não sou advogado, sou da área jurídica, mas a minha impressão é que a água não falta, porque a gente tem água em determinados períodos, mas tem seca em outros períodos. Eu sou lá da região metropolitana, o rio Gravataí, lá eu já atravessei a pé o rio, assim como já vi lavouras que sofreram com a enchente, né? E no verão, ali outubro, novembro, seca, e no inverno ele extravasa. Então, o segundo questionamento que eu faço é justamente que nós temos água. O problema é que a gente tem falta de água em determinados períodos e isso gera danos catastróficos. Podemos usar até uma palavra mais forte. Então, esse é o segundo ponto. Se nós temos água, isso aqui não é um deserto, né, que nunca chove ou chove muito pouco. Nós temos água. E aí vem o questionamento, e aí faço, Nestor, já tive a oportunidade de fazer essa referência numa reunião que tivemos na Farsul, faço minhas homenagens à gestão da Farsul, que está pautando esse tema de uma forma muito incisiva, diretamente através do presidente, não é comissão, não é diretor, não. O presidente vestiu essa camiseta desse questionamento, porque se nós sabemos que tem seca, se nós temos água num período e não temos em outro, o que está faltando? O que está faltando para a gente resolver isso? E é também inegável o aspecto ambiental.
E aí é aquilo, né, a ciência que a gente se dedica a estudar já há bastante tempo. Então, me propus o desafio, quando fui convidado para estar aqui, o qual agradeço honrosamente sempre o convite, sempre é um prazer, me sinto em casa aqui na Farsul, e principalmente também podendo levar o nome da UBAL, que é uma instituição que a gente fundou justamente com esse intuito, né, e vários aqui estão ajudando nesse propósito, para fazer análises, estudos nesse sentido. Então, no direito ambiental, a gente tem que compreender, e eu vou fazer aqui um relato, não quis fazer PowerPoint de propósito, mas fazer um relato, porque o meu objetivo aqui, final, é dizer que o problema não é a legislação ambiental. O problema não é a legislação ambiental. A legislação é difícil, sim, é burocrática, mas é errado a gente dizer que a culpa é da lei. Não. Tá? A aplicação da lei é que deve ser questionada. Tá? Nós temos, eu já tive a oportunidade de exercer cargo público, e a gente sabe a dificuldade que é de movimentar. A Fernanda, que me antecedeu aqui, para mudar a oficina ali, a resistência, a gente sabe que é mais fácil dizer não, é mais fácil burocratizar, e hoje nós estamos vivendo nos órgãos ambientais uma burocracia que, na verdade, tem o objetivo de blindar o servidor, porque se ele toma uma decisão, ele corre risco, então é mais fácil dizer não. Tá? E isso, eu digo, com experiência de causa, de ter trabalhado já dos dois lados do balcão, a gente sabe a responsabilidade que é. Eu mesmo já assinei licenças ambientais e a gente fica preocupado, né, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender o efeito das decisões e as consequências disso. Tá? E essa pauta que a Farsul está fazendo, ela é fundamental. Um juiz que dá uma liminar, que bloqueia toda a produção do Estado, a sociedade tem que saber disso. Essa é a minha concordância em relação à presidência da Farsul, que o Dr. Gideão colocou aqui no início. Mas, então, essas duas premissas são importantes. Temos água, mas não temos na época correta, enfim. E como que se resolve isso? Sabemos. Açudes, barragens, enfim. Marcelo Camardelli me facilitou aqui o trabalho, porque ele já expôs uma das soluções, e aqui faço também minhas homenagens ao trabalho que a Farsul faz no Conselho Estadual do Meio Ambiente. O Conselho Estadual do Meio Ambiente é um órgão fundamental na política ambiental, e a LAC, né, é um avanço, né, vários estados já fizeram, começou pelo Santa Catarina, Bahia, hoje vários estados já têm. Muitos questionamentos, está tudo no STF lá, tá? Esperamos que se resolva, porque, como o Marcelo colocou, não adianta enfrentar, não adianta dizer que não cabe licença, não. A gente tem que, dentro do sistema ambiental, a gente tem que encontrar a melhor forma. Agora, negar o sistema ambiental é a pior das escolhas, né? Então, esse é outro trabalho que a Farsul faz muito bem dentro do Conselho. Bom, quando a gente fala de direito, a gente tem que começar pela Constituição. E a Constituição tem um capítulo específico sobre meio ambiente. E, nesse capítulo, ele traz, né, a necessidade, e a palavra que eu mais uso quando falo em direito ambiental, que é a necessidade de equilíbrio. Tá? Já começa por aí. Equilíbrio. E façamos uma análise mental também. Será que todas as decisões das políticas públicas ambientais elas são equilibradas? Será que o homem está inserido, o ser humano, está inserido no conceito de meio ambiente? Por que se protege, se dá a impressão de proteger mais a fauna ou a flora do que o ser humano? Tá? Então, sim, o homem está inserido no conceito de meio ambiente, e às vezes a gente esquece disso. Então, quando há posturas, decisões onde é mais prejudicial ao ser humano,
se manter vivo no planeta, seja com alimentos, seja com acesso aos recursos naturais, seja com o uso de minérios, que é a riqueza do nosso país e não se pode explorar por N motivo. Não estou falando nenhum caso específico, mas a gente conhece também o setor de mineração, é uma dificuldade para explorar recursos minerais, sendo que são as riquezas que nós temos aqui. Então, quando a legislação traz essa necessidade de equilíbrio, de desenvolvimento sustentável, o que é o desenvolvimento sustentável? É o social, o ambiental e o econômico. Isso é o meio ambiente. Isso é o meio ambiente. Eu já tive a oportunidade de, em reuniões na FEPAM, o servidor colocar assim, até era um caso de mineração, o servidor, não, mas eu sou conservacionista. Então não pode estar trabalhando na FEPAM. A FEPAM é um órgão de desenvolvimento do Estado. E a gente esquece disso, gente. Toda economia, ou quase toda economia, passa pelo órgão ambiental. E a gente esquece disso. Então, o órgão ambiental ele não é o órgão, ou não deveria ser o órgão do não. Ele tem que ser o órgão do como, mas não o órgão que diz não. E a gente esquece. A sociedade precisa se apropriar de novo desse discurso. A FEPAM começou bem, e cada vez mais, há mais restrições, como se quem produz alimento fosse, não é novidade para ninguém, o bandido, uma frase muito colocada. Então, a legislação ela traz equilíbrio, Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, equilíbrio. Não vou citar os artigos aqui, não vou ler artigo, estou usando como referência aqui, estou com a lei na minha frente, mas estou usando só como um apoio aqui na minha fala. Tem dispositivo na Constituição que diz que a tutela do meio ambiente é exercida por todos os órgãos do Estado. Mas vai à Secretaria de Agricultura, vai a Emater fazer um laudo lá para liberar alguma coisa ambiental lá, para ver o que vai acontecer. Cooperação, a Constituição traz isso também, lá no 23. A política ambiental tem que ser cooperada. Então, a lei traz essa possibilidade de união, traz essa possibilidade de um ajudar o outro. Por que a Emater, que tem uma capilaridade infinitamente grande, que tem recursos humanos capazes, não pode contribuir na política ambiental? Laudos, pareceres, enfim. Claro, a legislação é bem clara, quem dá a autorização é o órgão ambiental, isso não estou aqui querendo tirar isso. Mas, para dar um laudo, tem que ter um estudo prévio. E esse estudo ele pode, sim, ser feito por outros órgãos da administração pública como forma de estímulo, como forma de incentivo. Tá? E isso também não se vê. A lei que trata da Política Nacional do Meio Ambiente é uma lei do ano de 1981, é uma lei muito atual, muito boa, e embora ela não traga a palavra desenvolvimento sustentável, mas ela traz, na época, em 81, não se falava, não tinha esse termo foi cunhado, consolidado em 92, na Conferência Mundial do Meio Ambiente que teve no Rio, mas ela traz, já desde 81, que a Política Nacional do Meio Ambiente ela visa racionalização do uso do solo. A Política Nacional do Meio Ambiente, ela apregoa, ela coloca como objetivo o uso racional do solo. Ela não proíbe o uso do solo. Ela coloca a racionalização. Mas é tão óbvio. Pois é, mas é tão óbvio, mas hoje parece que o ser humano ele tem que sair do meio ambiente. Mais vale a árvore, a sanga, do que o ser humano para poder ter subsistência para gerar alimento. E é isso que precisa ser resgatado. Objetivos da política também, compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação do meio ambiente, visando equilíbrio ecológico. Está na lei. Qual lei? Uma lei qualquer? Não, na Política Nacional do Meio Ambiente. Então, a política prevê isso. Qualquer coisa diferente disso é invencionismo, é deturpação do sistema. Tá? Equilíbrio. Eu fiz uma pesquisa trazendo
as várias leis de política nacional do meio ambiente, leis estaduais, leis federais que trazem o termo equilíbrio. Equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Compatibilização, uso racional e assim por diante. Tá? Um ponto específico que fica, né, como resposta ao título da minha fala, que é qual é a contribuição, como é que o direito ambiental pode responder, né, manchetes como essa aqui do jornal, de prejuízo. Eu leio isso aqui, eu fico triste, por quê? Porque dá uma sensação de impotência, porque é algo que pode ser resolvido. Né? Se nós não tivéssemos água, mas nós temos, o problema é que a gente tem água no lugar errado, ou na hora errada. Né? Então é aí que tem que entrar o que? A tecnologia e a capacidade do homem de resolver as situações. Os romanos não faziam os aquedutos, né? Até hoje tem na Europa os aquedutos feitos pelos romanos, né? Mais de 1000 anos. Né? Então vamos lá. Existe na legislação um instrumento muito pouco utilizado. Eu costumo dizer que o licenciamento ambiental é um instrumento que se popularizou porque o Estado cobra para fazer. Tá? Então aí é fácil, é o sistema cartorial, né? Então cobra para fazer, acontece. Mas existe outros instrumentos como zoneamento, e eu quero falar aqui de planejamento. Tá? O planejamento ele pode ser feito planos de desenvolvimento, claro que para isso tem que gastar, né? Mas através de planos de desenvolvimento se faz um mapeamento, se define regras. Tá? E isso é evidente que tem que ter a participação, né, Marcelo, do CONSEMA. Sempre a gente estava conversando sobre isso. O sistema ambiental ele coloca o Conselho como um ator importante. Mas esse planejamento ele pode ser feito por bacia, é outra exigência. E, através desses estudos prévios, que podem ser estudos genéricos, tá? Pode-se definir regras e definir métodos com exigências pré-estabelecidas. Isso o órgão ambiental é o que mais sabe fazer, né? E a fala do Marcelo abordou isso, inclusive. E esses planos eles podem, e aí diferente da LAC, né, prever intervenções em APP. Porque a APP hoje é um problema. Fazer açude é mais fácil, mas barramento já envolve, né, uma sanga que seja, já complica. Então, esse planejamento, é a minha proposta aqui de fazer planos de desenvolvimento através de planejamento ambiental por bacia hidrográfica, definindo regras de intervenção no ambiente, dado, né, o estado de calamidade que é notório, com compensações pré-estabelecidas. Eu nunca conversei com alguém que se negasse a fazer uma compensação. Né? Aquela coisa, eu quero cortar essa árvore, me deixa cortar. Eu plantei essa árvore, meu pai plantou essa árvore, mas agora essa árvore aqui está destruindo a minha casa, está atrapalhando. Né? Corta e planta outra. Não vamos. Eu acho que a coisa pode ser mais simples. O problema é a incerteza. E o desafio que a gente tem também na política ambiental é a previsibilidade. Né? Nós não temos previsibilidade, que é nada mais que a segurança jurídica. Então, esse planejamento, esse plano, ele poderia definir a segurança jurídica tão almejada, né? Mantendo algumas regras, como manutenção do fluxo hídrico a jusante. Também não se pode fazer barramento e impedir, né, os demais proprietários de ter acesso à água, mas com regras pré-definidas, onde isso traria segurança jurídica para o licenciador. Porque o problema aqui, e repito, o Marcelo colocou as regras ali da LAC, né? Então tem pontos, ele projetou ali pontos que têm que ser cumpridos, e isso é bom para o empreendedor, mas é muito melhor para o servidor, por duas razões. Porque o servidor ele vai se sentir mais seguro em autorizar, em não dizer o não, né? Porque na dúvida diz não, se recolhe, se retrai e pronto. Então, as regras pré-estabelecidas, seja de compensação, seja de intervenção, ela vai dar segurança jurídica para quem autoriza, mas, principalmente, vai evitar exigências esdrúxulas, vai evitar inovações no processo. Às vezes o processo
começa de um jeito, ele volta, não, mas agora eu quero mais isso, agora eu quero mais isso, e aí não termina nunca o processo. Então, essa definição, ela pode ser feita, inclusive, tem um dispositivo na lei que fala de licenciamento conjunto, quando são as mesmas atividades, né, imagina que um barramento, enfim, o açude, pode ser feito uma licença para inúmeros endereços diferentes, né, desde que a atividade seja a mesma e desde que haja um responsável. Isso é muito utilizado na avicultura, né, saiu uma licença ambiental para 50, 60, 100 né, avicultores ali que criam animais. Por que isso não pode ser feito também para barramento? Por que não pode ser feito para açude também? Claro, tem que ter o responsável. Isso é exigência legal. Mas também não se fala nisso, né? Então, o plano, e aí eu já vou encaminhando para o encerramento, né? Um plano inverte a lógica, né? Em vez do empreendedor demandar para o Estado para receber uma licença, vamos enxergar isso no atacado. Vamos fazer um plano por bacia, define regras, define compensação, define quem vai pagar isso, tem que ser pago, isso custa, né? Se a Emater vai fazer esses estudos, se não vai, aprova esse plano, as licenças saem quase que automática, né? E aí com a diferença que pode ser em APP, que a LAC tem a restrição, né? Então, fica o desafio, né, enquanto sociedade, da gente enxergar que, ao mesmo tempo que nós temos seca, em outras épocas do ano a gente tem excesso de água, e temos tecnologia para resolver isso, e minha contribuição aqui, Nestor, colocar um pouco da legislação ambiental, dizendo que, com boa vontade, eu acho e acredito que seja possível. Muito obrigado.